Boa noite, eu me chamo Larissa. Moro em Maringá, que fica no estado do Paraná. Mas não sou natural daqui, pois morei com meus pais até meus 25 anos, em um sítio que é da minha família, que fica no interior daqui do Paraná. Me mudei para cá quando me casei, e tudo aconteceu no sítio dos meus pais, que ficava bem distante da cidade. E apesar da solidão da mata, éramos felizes por lá. Isso que irei relatar não foi somente o que vi, mas meu pai, minha mãe e meu irmão. Só que foi bem diferente das histórias que as pessoas contam, pois esse bicho que vi não era mau. Aliás, parecia até ser um guardião da região. Pois mesmo eu estando frente a frente com aquela fera, ele sequer quis me atacar, pois parecia mesmo ser bom. Tudo começou em 1970, ano em que meus pais construíram um sítio e foram morar lá. Meu pai disse que desde sempre aquele bicho aparecia pela região. Ele contava que sempre em noite de lua cheia era mais fácil de ver aquele lobisomem. Mas isso não era uma regra, pois tinha vez que ele aparecia sem motivo. E apesar do medo, aquela fera nunca fez mal a ninguém da minha família e sempre nos ignorava. E quem viu esse ser primeiro foi o meu pai. Tudo aconteceu enquanto ele voltava do trabalho. Meu pai disse que era uma noite chuvosa e o caminho até o sítio ficou muito difícil de passar, pois se formavam várias poças de água, além do barro que fazia o pneu deslizar. E, bem no meio do caminho, o carro atolou. Não ia nem para frente nem para trás, e como meu pai estava sozinho, ele resolveu descer e empurrar o carro para ver se saía do lugar. Então, com o carro ligado, meu pai abriu uma das portas e começou a tentar tirar o carro de lá, acelerando e empurrando. Foi então que ele viu um bicho como se fosse um cachorro bem preto e peludo atrás de uma árvore. Parecia estar observando meu pai. Na hora que ele viu aquilo, tomou um susto, pois era uma coisa muito grande e não parecia ser um cachorro normal. Meu pai então, com medo, entrou no seu carro e ficou olhando aquela criatura, que ficou atrás um bom tempo olhando para o meu pai. Depois de tanto olhar, o bicho ainda ficou em pé atrás da árvore e logo depois saiu andando, de quatro lentamente até sumir na escuridão da noite. Meu pai disse que ficou ali até o amanhecer e que não teve coragem de voltar a pé pelo caminho, pois aquele bicho poderia estar o esperando. E só foi para casa pela manhã. E foi desde este dia que meu pai sempre conta essa mesma história para a família. Quando eu era pequena, eu morria de medo. Até porque não foi só meu pai que tinha visto ele, a minha mãe também viu. E o avistamento dela foi mais impressionante, pois ela passou pelo bicho e não percebeu. Minha mãe contava que percebeu os cachorros da casa latindo muito numa noite de lua. E, como estava sozinha, ela resolveu sair com um revólver do meu pai, para ver se não era um ladrão. Minha mãe disse que saiu de casa e viu um cachorro bebendo água, e foi até onde os outros estavam latindo, que era perto de uma árvore. Eles pulavam e latiam muito desesperados, e esses latidos eram para a direção de onde minha mãe estava indo. Ela, sem entender, olhou para a varanda da casa, e lá só estava o cachorro que supostamente bebendo, mas aquilo não era um cão. Era algo grande e peludo que estava bebendo a água dos cachorros. E ela disse que aquilo era bem grande e feio, parecia um cachorro, só que bem maior. Minha mãe, com um susto que tomou, deu um tiro para cima sem querer. O bicho então parou de beber água e olhou para ela. Logo depois, correu para a mata. Minha mãe, em desespero, também correu para casa e trancou tudo. Um outro dia pela manhã, ela contou isso ao meu pai, e ele resolveu cercar a casa, só por precaução mesmo, pois se fosse para atacar, aquele bicho já teria feito isso há bastante tempo. Mas ele nunca fez nada do tipo. O tempo então foi passando e eu cresci ouvindo essas histórias e nunca tinha visto nada de estranho no sítio. Estava até um pouco desacreditada da veracidade das histórias,
Só que, numa noite, eu vi o mesmo bicho, e assim como meus pais, ele não me atacou. A data desse ocorrido foi em 3 de dezembro de 93. Nesse dia, minha prima havia se casado e tinha dado uma grande festa que ocorreu no sítio do meu tio, irmão do meu pai, que morava próximo da gente. Era um percurso comum que a gente sempre pegava, pois ele era o único parente próximo da gente. Inclusive, sempre íamos até a sua casa. A festança foi grande. Começou de manhã e só foi terminar no outro dia. Lá estavam praticamente toda a família. Bem, na época eu tinha 19 anos e estava namorando Rafael, um rapaz da cidade. E foi eu, o Rafael e o meu irmão que vimos aquele ser. Era no meio da noite, quando tinha faltado refrigerante para os parentes que chegaram tarde. Meu pai então me deu a chave do carro e pediu para que eu fosse em casa pegar mais refrigerante. Então convidei meu irmão e meu namorado para ir junto comigo. Fomos por aquela estrada de terra conversando. A noite estava calma, parecia que nada de ruim ia acontecer. Só que foi nessa noite que nós vimos aquele bicho. Tínhamos parado na estrada para abrir a porteira e entrar na minha casa, já que a mesma foi cercada pelo meu pai. E quem foi que abriu? Fui eu. Foi quando eu estava abrindo a porteira que o bicho apareceu. Eu estava de costa tentando abrir, quando comecei a escutar meu namorado gritar: "Larissa, volta pro carro, tem um bicho no mato." Eu achava que era mentira, e nem liguei para ele falando aquilo. Foi então que meu irmão também começou a gritar: "Larissa, na tua direita tem um bicho, volta pro carro." Mas achei que fosse mentira também. Foi quando eu escutei o cansaço daquilo, e parecia que tinha corrido uma maratona. Assim que me virei e olhei na minha direita, vi aquele bicho em pé como gente, que estava olhando fixamente para mim. Aquilo era anormal, pois era como um cachorro, mas era mais alto que um homem adulto. E o cão nenhum consegue ficar em pé daquele jeito. Eu paralisei de medo na mesma hora. Só fiquei olhando para a criatura na minha frente, pois achava que a qualquer momento eu iria ser atacada. Mas o que aconteceu foi ao contrário. O bicho se abaixou e passou andando bem do meu lado. Logo depois entrou na mata. Quando aquilo foi embora, eu desmaiei e só acordei no outro dia. Estava toda a minha família em casa. Meu irmão e o meu namorado tinham contado tudo para minha família. Então meu pai e minha mãe falaram das suas experiências com aquele ser. Muitos não acreditaram. Já alguns parentes relataram encontros com a criatura. O tempo então foi se passando e nunca mais vimos aquele bicho nas terras de meu pai. Me casei e vim para a cidade. Só vou ao sítio de vez em quando. Sempre escuto alguma história daquela fera. Meus pais nunca mais viram aquele ser. E até hoje nunca soubemos ao certo o porquê dele nunca ter nos atacado, nem o porquê dele sempre estar ali. Quando junta toda a família, nós sempre contamos o caso do lobisomem, que parecia ser bom. Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel e venho reforçar novamente o desafio de 10 mil seguidores. Quando eu bater a meta de 10 mil seguidores, eu vou sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurofo na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou. Então, se você quer concorrer a esses 2 livros, pegue um dos vídeos do canal e compartilhe o link com seus amigos nas suas redes sociais. Mas, se você não tem paciência para adquirir as obras do Jefferson José no sorteio, entre em contato no link nas descrições. A compra é totalmente segura. Eu já mostrei eu recebendo meu livro, a Heloíse ou dela, o meu amigo Hamilton Quaresma recebendo o dele e mais recentemente meu amigo narrador Andrew recebendo o livro dele.